Hoje, neste vídeo, faremos acabamentos de alça e também a nossa pochete avental. Vamos começar com os nossos materiais. A parte costas e também a parte frente, eu já estruturei o tecido na manta. Aqui eu utilizei entretela para estruturar o bolso frente, mas se o seu tecido for um pouco mais durinho, não é necessário. O primeiro passo será montar o nosso bolso frente, na posição de 26 centímetros para cima e 25 na horizontal. No avesso, vamos posicionar a entretela na parte de baixo, dobrar o tecido e passar muito bem com o ferro. Feito isso, faremos uma costura de acabamento na parte superior, com pé de máquina mesmo. Em seguida, vamos marcar as divisórias do nosso bolso. Da esquerda para a direita, a primeira marcação será de 5 centímetros. A segunda, de 2,5 centímetros. E mais uma, também de 2,5 centímetros. Logo à frente, também deixei as medidas novamente para ficar mais fácil. Tudo marcado, vamos posicionar o nosso bolso em cima da nossa parte da frente da pochete. Seguramos com grampinho e vamos costurar exatamente nas marcações que fizemos. Lembre-se de fazer bastante retrocesso, principalmente no início da costura. Notem que esses espaços cabem exatamente as canetas e outros acessórios. Por isso, se você quiser alterar o tamanho do bolso, fique à vontade. Faça conforme a sua necessidade ou do seu cliente. Para fechar o restante, faremos uma costura de segurança em toda a volta. Parte frente pronta, reserve. Vamos agora para o nosso zíper. Primeiro, colocaremos o cursor.
Os acabamentos abraçarão o zíper pela metade, como demonstrei, e o direito ficará voltado para o zíper e o avesso para fora. E faremos a costura com o pé de máquina. Lembre-se de costurar devagar para não quebrar sua agulha. Agora, colocamos o acabamento para o lado direito e faremos todo o processo do outro lado. Para esse acabamento não ficar abrindo, eu vou colar com uma cola bastão, escolar mesmo. Não é necessário que seja permanente, é só para facilitar o trabalho. Feito isso, podemos aparar as sobras desse acabamento, bem rente ao zíper. Acabamento pronto, reserve. A próxima montagem será do nosso mosquetão. Vamos dobrar o acabamento ao meio, as duas laterais para o meio, mais uma vez ao meio e costurar um pesponto nas duas laterais. Vai ficar assim, é só encaixarmos dentro do mosquetão dobrado ao meio e fazer uma costurinha de segurança. Também reserve. Vamos agora para a montagem da nossa alça. Como a minha está em tecido preto, eu vou ensinar em outro tecido, para facilitar a visualização de vocês. Também teremos dois acabamentos diferentes. O primeiro, faremos os vincos com o ferro, o primeiro dobrado ao meio, as duas laterais para o meio também. Dobraremos ao meio com o avesso para fora. Mais uma dobra ao meio e costuramos a ponta com pé de máquina. Agora, colocamos para o lado direito, sempre ajeitando os cantinhos. Mais uma vez. E a última vez. Sempre empurrando bem os cantinhos. Note que as duas partes já estão para dentro. Agora é só fazer o pesponto de acabamento em toda a volta. E ficou assim. Vamos para o segundo acabamento. Dobramos 1 centímetro a parte superior. Também vincamos com ferro, o meio e as laterais para o meio. Então, dobramos a lateral esquerda uma vez, dobramos 1 centímetro superior, a lateral esquerda mais uma vez para a direita e a última dobra da lateral direita deverá encaixar dentro da dobra que fizemos antes. E mais uma vez, é só fazer o pesponto em toda a volta.
Eu acho o primeiro acabamento bem mais fácil, mas me conta aí nos comentários qual você prefere. Então aqui eu já fiz o acabamento nas minhas duas partes de alça, somente de um lado. Do outro lado, vamos embutir. E vamos continuar nossa montagem, marcando o meio do zíper, da parte da frente e do forro. Feito isso, vamos unir o direito do zíper com o direito da parte frente e direito do forro com o avesso do zíper. Tudo bem centralizado e seguro com grampinho. Vamos levar a máquina e costurar com o pé de máquina mesmo. Se preferir, costure do lado da manta. E quando o cursor estiver atrapalhando, puxe para frente ou para trás. E ficou assim. Então colocamos tudo para o lado direito. Antes de continuar, eu vou colocar a minha etiqueta, mas é opcional. E agora, faremos uma costura de pesponto bem rente ao zíper. Para isso, segure bem o forro e a parte frente com os grampinhos. E ficou assim. Pelo lado do forro, vamos costurar o nosso mosquetão. Eu coloquei na altura dos bolsos, mas você pode colocar um pouco mais para cima se desejar. Ele servirá para guardarmos chaves dentro da nossa pochete. Por isso fica na parte interna e é opcional. Na parte costas, medindo 26 centímetros por 25, vamos marcar o meio superior tanto do tecido principal com a manta quanto do forro. E agora uniremos a parte frente com a parte costas, direito com direito,
e direito do forro com o avesso do zíper, da mesma maneira que fizemos a parte da frente. Tudo bem ajeitadinho, levamos para a máquina. Feito isso, vamos colocar tudo para o lado direito. E assim como o anterior, também faremos um pesponto bem rente ao zíper. Lembre-se de prender o forro enquanto faz o pesponto para não atrapalhar. E ficou assim. Agora podemos cortar o excesso do tecido de zíper que sobrou. Continuando a montagem, agora vamos marcar a parte em que ficarão as nossas alças. Dobraremos a parte costas até encaixar na parte frente. Deixe tudo bem esticadinho e vamos fazer um pique nessa parte superior. Do outro lado, a mesma coisa. Abrimos para o lado direito novamente e, se preferir, reforce a marcação com o giz. Então, vamos encaixar as nossas alças, uma de cada lado. A ponta que deixamos sem acabamento, lembra? Vamos segurar com grampinho e fazer uma costura de segurança de cada lado. Cuidado para não costurar nenhuma parte do forro. Também enrolei as alças e segurei com grampinho para não ficar atrapalhando. Note que não vai dar para costurar ela inteira por enquanto. Fizemos essa costura de segurança apenas para que ela não fique saindo do lugar. Feito isso, vamos colocar uma alça sobre a outra ali no meio e segurar com um alfinete. Veja se o alfinete não pegou no forro. E para isolar essa alça e não atrapalhar nossa costura, eu vou colocar 2 fitas adesivas.
Fiz a mesma coisa no mosquetão lá atrás. Agora sim, vamos começar a fechar essa peça. Eu dobro então a parte costas até encontrar a parte frente e vou segurando tudo com grampinho. Vamos virar do outro lado e fazer a mesma coisa com o forro. Ah, lembre aqui de deixar o zíper um pouco aberto para facilitar no momento de desvirar a peça. Tudo bem preso e bem centralizado. Faremos a costura, uma de cada lado, um pouco mais que a metade. Deixei 5 dedos mais ou menos, sem costurar. Se preferir, pode costurar do lado da manta. Eu costuro da marcação para cima. Todas as costuras com bastante retrocesso no início e no fim. Vai ficar assim. Agora vamos continuar a costura separando o forro das outras partes. Vamos costurar essa parte que sobrou bem próximo da costura anterior. Feito isso, vamos costurar também o forro da mesma maneira. Porém, no nosso forro, vamos deixar uma abertura lá embaixo.
Também costurei da marcação até chegar bem próximo da costura anterior. Se necessário, puxe um pouquinho o tecido lá atrás para ajudar a chegar bem próximo. Antes de desvirarmos, vamos arredondar a nossa peça. Eu vou utilizar este círculo que eu já ensinei aqui antes. Posso deixar o link na descrição, mas também pode ser o cone. Vamos marcar o círculo dentro da costura. E na máquina, vamos costurar exatamente em cima das marcações. E ficou assim. Eu vou cortar as partes arredondadas com a tesoura de picote. Mas se você não tiver aquela tesoura, a gente corta normalmente e depois faz pequenos piques somente na parte arredondada. Cuidado para não chegar muito próximo à costura. Agora sim, podemos colocar a nossa peça do lado direito. Tudo bem desvirado, vamos fechar aquela abertura que ficou. Eu fechei com pesponto na máquina mesmo, mas se preferir, pode ser com pontos invisíveis. E a nossa peça está quase pronta.
Para que essa parte de cima não fique dobrando, nós vamos fazer uma costura reta. De cima para baixo, eu marco 1 centímetro. Vamos costurar deixando 1 centímetro mais ou menos de cada lado. Não precisa chegar a costura até o fim. E agora sim, está pronta! Não ficou charmosa a nossa peça? Fica ótimo para professoras, artesãs, veterinárias e muitas outras profissões. Aqui, na nossa chave, você pode colocar direto no mosquetão, ou se achar muito curto, você pode colocar um cordão ou um elástico e depois colocar no mosquetão. Eu gostei muito dessa peça. Eu achei que ficou bonita e muito prática. E espero que você também tenha gostado. Fiquem então com as medidas finais da nossa peça. Muito obrigada por assistir e até mais!